A direção do Internacional pediu e a Federação Peruana de Futebol acatou. E Paulo Guerreiro foi desconvocado da seleção peruana e, portanto, já se integra nos próximos dias às atividades no CT Parque Gigante para a preparação visando o jogo contra a equipe do Sport Recife. Enquanto Guerreiro não chega, a comissão técnica sobe um jovem atacante da base que tem faro de gol e vem sendo destaque no time sub-20 do Internacional. O goleiro Daniel fala sobre a sua sequência que tem no time titular e dois volantes do time titular do Internacional ganham destaque pelas atuações no Campeonato Brasileiro. Esse é o Diário do Inter, terça-feira, 7 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos falar e passar limpo essa terça-feira do Internacional, que teve um treinamento pela manhã e não teve tantas notícias assim. Foi uma atividade com muita chuva no CT Parque Gigante, onde o Diego Aguirre seguiu o seu trabalho de montagem de equipe para encarar o Sport Recife na próxima segunda-feira. O time já está praticamente definido. Ao longo dos próximos dias, eu trago mais detalhes para você sobre qual vai ser a equipe titular do técnico Diego Aguirre. Mas hoje o Inter teve uma informação muito importante que ainda na noite de ontem eu já havia confirmado. A Federação Peruana de Futebol, ela acatou o pedido do Internacional de desconvocação do Paulo Guerreiro. E por isso o atacante já poderá se integrar aos treinamentos no CT Parque Gigante nos próximos dias. O Inter fez um pacto com o Paulo Guerreiro. Como ele foi liberado agora, ele voltou para Porto Alegre, chegou hoje à tarde na capital gaúcha, não pôde treinar nessa terça-feira, ele ganha a quarta-feira de folga e volta a trabalhar na quinta. E por que ele ganha folga? Claro, porque outros jogadores tiveram folga enquanto ele estava na seleção peruana. Foi um acordo entre o jogador e a direção do Internacional. Na quinta-feira ele já volta a trabalhar dentro do que foi planejado pelo técnico Diego Aguirre e pode já ser uma peça da estratégia montada pelo técnico uruguaio para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Guerreiro não chega para treinar, o Diego Aguirre está utilizando um jovem das categorias de base que vem sendo um dos destaques do time sub-20 do Internacional, que é o Matheus Cadorini. O Matheus Cadorini, ele tem 19 anos de idade e ele era o centroavante reserva do Vinícius Melo naquele time do Fábio Matias lá do início do Campeonato Gaúcho. Pois é, o Vinícius Melo subiu, o Matheus Cadorini assumiu a camisa 9 titular do time do Internacional Sub-20 e foi o artilheiro da temporada da equipe. Ele, em 18 jogos pelo time Sub-20, marcou 11 gols. Ele é um atacante alto, tem 1,91 m, boa finalização e veloz. Ele é um bom centroavante, o Matheus Cadorini, se aposta muito nele nas categorias de base do Internacional. E agora ele tem tido a oportunidade de ser observado pelo Diego Aguirre. É claro que a concorrência para centroavante no time de cima ela é bem complicada. Tem o Yuri Alberto, tem o Paulo Guerreiro, mas o Matheus Cadorini é um jogador que se aposta muito dentro do Beira-Rio. E chamou atenção ele ter sido chamado pelo Diego Aguirre para essas atividades no CT Parque Gigante. Daqui a pouco o técnico uruguaio observa ele de uma maneira melhor e pode dar inclusive algumas oportunidades para o Matheus Cadorini no time de cima. Mas agora a tendência é que com o retorno do Paulo Guerreiro, o Matheus Cadorini volte para o time sub-20, volte a trabalhar na equipe das categorias de base antes de ter maiores oportunidades na equipe principal do Internacional. Além do Matheus Cadorini, a gente passa agora para os próximos assuntos do Internacional e fala sobre Daniel, goleiro que este sim está tendo muitas oportunidades no time titular do Internacional. Aliás, ele até falou sobre isso em uma entrevista que concedeu aos canais oficiais de comunicação do Inter, da importância que para um goleiro ele tenha sequência, ele tenha um ritmo de jogo como o Daniel vem tendo agora. Ele é o titular do Internacional, pelo menos para os próximos anos, porque o Marcelo Lomba não deve renovar ao final dessa temporada e até por isso o contrato renovado do Daniel é uma aposta nesse jogador que há muito tempo já é comentado nas categorias de base do Internacional. Ele já tem 27 anos, então ele já é um goleiro que deveria estar mais experimentado e agora nessa temporada está tendo a grande oportunidade da sua carreira e aos poucos vem evoluindo. A opinião, a leitura em cima das atuações do Daniel dentro do Beira-Rio são positivas e se aposta que ele será o grande goleiro do Internacional nas próximas temporadas e por isso ele será o goleiro titular no ano já de 2022. O Inter não deve contratar outro goleiro para essa função do Daniel. Outro assunto que eu trago aqui é em relação ao Moisés, lateral esquerdo titular do Internacional, que
tem alguns mistérios em relação ao seu contrato. Hoje à tarde eu trouxe um vídeo aqui no A Dupla, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que tenta explicar um pouco sobre como que é a situação contratual do Moisés. Por que ele não renovou o contrato ainda, o que o Internacional pode fazer para renovar o contrato com o jogador, o porquê o Inter quer renovar o contrato com o Moisés. Tem uma situação ainda contratual que é o vínculo dele com o Inter de empréstimo termina junto com o vínculo dele com o Bahia, que é o time que detém os direitos federativos do jogador. Cara, é complicado, mas assiste esse vídeo aqui que eu explico tudo sobre o porquê, o que deve acontecer com o Moisés no futuro próximo do Internacional. Se o Moisés, ele deve ficar, e eu trago isso nesse vídeo que eu citei para vocês, Rodrigo Dourado e Edenilson têm sido afirmações no time do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. E quem destacou isso foi o SofaScore, que é um site de scout aqui do Brasil, muito conhecido, muito utilizado por todo mundo. Todos os jogos, o SofaScore, ele tem uma base de dados muito grande, onde eles analisam, através de estatísticas, as atuações dos jogadores. E eles dão uma nota para todos os jogadores em todas as partidas, de todas as ligas do futebol mundial. E eles fazem alguns comparativos. E essa semana eles trouxeram um comparativo, uma lista dos 5 volantes melhores cotados no Campeonato Brasileiro pelo SofaScore. E o Inter tem 2 desses 5 volantes: Rodrigo Dourado e Edenilson. O Edenilson é o melhor volante do Campeonato Brasileiro, de acordo com o SofaScore. E vamos lá, o Edenilson tem sido um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros do campeonato, líder em assistência, 8 gols e 5 assistências, líder em participação de gols. Eu discordo de volante, tá? Eu acho que o Edenilson hoje tá muito mais para um meia, mas ainda assim ele entrou nesse scout como volante e como o melhor volante do Campeonato Brasileiro, segundo o pessoal do SofaScore. O Rodrigo Dourado é o 5º dessa lista, mas mostra que naquele setor do meio-campo o Inter tem boas opções. O Dourado não joga contra o Sport Recife, deve jogar Lindoso e Johnny, mas o Inter tem tido boas opções no setor do meio-campo. Gente, não esquece de te inscrever, ativar as notificações, deixar o like e espalhar o vídeo aí pros amigos, que a gente vai seguir com mais conteúdo da Dupla ao longo dos próximos dias, combinado? Beijo!